Entreguei os papéis do divórcio para meu marido durante um jantar de família, porque meu marido me usou como piada para agradar sua mãe e a sua irmã. Finalmente percebi que sempre fui apenas o entretenimento deles, e a partir de agora, isso vai acabar. Eu nem sei por onde começar. Minha cabeça tem dado voltas desde as 3 da manhã, revivendo o momento de novo e de novo, como um acidente de carro do qual eu não consigo desviar o olhar. Estou cansada, estou com raiva e uma parte de mim só quer sumir por um tempo, para não ter que continuar sentindo que estou perdendo o controle do que é real. Meu nome é Gemma. Fui casada com Randall por 3 anos. Nós nos conhecemos da maneira mais estranha possível. Sabe, aquelas histórias que dariam um filme de comédia romântica bem idiota? A nossa é uma dessas. Ficamos presos em um elevador de uma sala de escape room. Eu estava desesperada para ir ao banheiro. Ele ficava fazendo piadas sem graça. Ficamos trancados por 40 minutos constrangedores e, de alguma forma, aquilo evoluiu para namoro e depois casamento. Mas já definiu o tom da nossa relação: estranha, desconfortável, com tempo demais em ambientes fechados e pouquíssimo romance de verdade. Eu não tinha muitos amigos próximos, meu círculo sempre foi pequeno. Minha família está por perto, mas não somos super unidos. Trocamos mensagens, nos encontramos nos feriados. A família de Randall, no entanto, é enorme, barulhenta e está sempre por perto. Na maioria das vezes nem consigo lembrar quem é quem. E em cada evento de família havia essa brincadeira recorrente, e coloco brincadeira entre aspas, sobre eu ser a forasteira, a séria ou a minha favorita. Aqui, tem opiniões. Antes, parecia uma provocação inocente. Agora parece bullying com plateia rindo. O ponto de virada foi no chá de bebê da Ariana, prima dele, que aconteceu na casa da mãe dele. Não imagine jogos fofos e cupcakes coloridos. Imagine 40 pessoas em uma cozinha quente, comendo queijo demais e forçando uma conversa chata sobre marcas de fraldas. Eu fui com Randall, e no segundo em que entrei, senti a pressão, como se todos estivessem esperando que eu fizesse algo de errado para poderem me atacar. Tentei manter a calma. Encontrei a Ariana, que é uma pessoa legal e não faz parte do problema, e comecei a conversar com ela. Aí veio a Reagan, irmã de Randall, já com uma Celtics na mão e aquele sorriso de deboche. Você finalmente aprendeu a fazer a salada de macarrão da vovó? Ela perguntou. Depois, sobre meus sapatos que eram botas Doc Martens. Escolha ousada, ela disse, como se eu estivesse usando sapatos de palhaço. Eu forcei uma risada, me afastei para um canto e comecei a rolar o TikTok, apenas tentando sobreviver. Então veio o momento. A pergunta. Uma das tias de Randall, não me pergunte qual, todas se misturam na minha mente, gritou do outro lado da sala. Então, quando vocês vão ter um bebê? Eu juro que a sala inteira ficou em silêncio. Randall sabia que eu odiava aquela pergunta. Ele sabia que era um assunto delicado para mim. Sabia que havíamos falado em talvez um dia, mas não agora. Não assim. Não com nosso relacionamento já instável. Mas em vez de me proteger, de cortar o assunto, ele riu. E não foi uma risadinha. Foi uma gargalhada alta, do tipo, olhem para mim, eu estou rindo com ela. Ele disse, prefiro ficar sem filhos do que criar crianças com toda essa negatividade. As pessoas riram, de verdade, de se contorcer. Reagan, é claro, teve que se meter. Ela provavelmente daria à luz a reclamações e amamentaria dramas. Mais risadas. Eu apenas fiquei ali, chocada. Olhei para Randall. Ele estava sorrindo. Não para mim, mas para a sala, absorvendo a atenção como se fosse uma estrela de uma série de comédia. Você não é engraçado, eu disse. Sem gritos, sem drama. Ele me deu um sorriso arrogante e respondeu, relaxa. Você é sempre tão sensível. Não é à toa que não quero ter filhos com você. Por um segundo, eu seriamente pensei em dar um tapa nele. Eu não o fiz. Apenas cerrei os punhos e o encarei, enquanto Reagan continuava rindo e alguém atrás de mim murmurava algo sobre mulheres de hoje em dia. Eu me virei para sair. Eu só precisava de ar. Precisava ligar para alguém. Qualquer um. Randall segurou meu braço. Não violentamente, mas com firmeza, de forma controladora. Onde você vai? Não estrague tudo para todo mundo. Eu puxei meu braço de volta. Me toque de novo e eu vou fazer algo. Ele me soltou, mas não imediatamente. Parecia que ele queria que eu soubesse que ele estava me soltando, não que eu estava me soltando. Quando passei pela Reagan, ela tentou me bloquear. Qual é, Gemma? Foi só uma piada. Eu a empurrei, derrubando uma bandeja de lembrancinhas. Ela ficou chocada, como se eu tivesse puxado uma faca. Eu não me importei. Uma das tias tentou segurar meu braço perto da porta. Eu disse não. Simplesmente não. Bati a porta atrás de mim e me sentei no carro de Randall, tremendo.
Mandei uma mensagem para minha amiga Molen. Posso ir para aí? Ela disse que sim. Passei 2 horas na casa dela, comendo pizza que sobrou e evitando o meu telefone. Ele não parava de vibrar. Conversas em grupo, Randall ou Reagan, a mãe dele. Enfiei o celular na bolsa. Não fui para casa naquela noite. Minha mãe nem ficou surpresa quando eu mandei mensagem. Ela apenas disse, me liga de manhã. Isso já deveria ter me dito tudo. Eu não sei o que diabos eu acabei de presenciar. Eu sei que Randall pode ser um babaca, mas isso foi além. Foi ele me usando como piada para a família inteira rir. Continuo repassando na minha cabeça a forma como ele me segurou, como a mãe dele disse para ele controlar a esposa dele, como a Reagan tentou fisicamente me impedir de sair, como se eu fosse uma criança na coleira. Não foi só uma piada. Foi um ataque direcionado, deliberado e cruel. E eu acho que Randall faz isso porque ele se sente envergonhado por eu não idolatrar a família dele como ele faz. Ele fica na defensiva quando eu aponto o quão cruéis eles são. Ele já me disse que eu estrago o clima por não rir junto. Ele gosta de ser o filho de ouro. A Reagan odeia o fato de eu não me curvar à atitude de abelha rainha dela. Não estou tentando bancar a psicóloga, mas que outra razão haveria para tratar alguém assim, a não ser que você ache que pode se safar impune? Ainda estou na casa de Molen. Meu celular está cheio de mensagens. Randall ligou. A mãe dele mandou mensagem para minha mãe. Aparentemente eu causei uma cena. Ninguém se importou com o fato de eu ter sido humilhada. Ainda não decidi o que vou fazer. Mas sei de uma coisa. Cansei de fingir que isso é normal. Depois que saí daquele show de horrores que foi o chá de bebê, fui para a casa da Molen. Ela não fez muitas perguntas, só me deu um moletom, me deu um burrito congelado e me deixou sentar na cozinha dela como um gato de rua. Foi exatamente o que eu precisava. Não olhei muito para o meu celular, apenas mandei uma mensagem para minha mãe para que ela não se preocupasse. Eu esperava talvez algumas chamadas perdidas, uma mensagem arrependida de Randall, talvez desculpa se isso foi longe demais. O que eu não esperava era acordar com uma explosão de mensagens em grupo. O Família Unida, como a família de Randall chama, o que me dá calafrios toda vez, estava a todo vapor. Primeiro Randall perguntando se alguém tinha notícias minhas, depois a mãe dele entrando de forma passivo-agressiva perguntando se eu estava me sentindo melhor, porque estamos todos muito preocupados. Sim, claro. Aí a Reagan posta um meme, um gato com a legenda Rainha do Drama em negrito e com uma fonte de quadrinhos. Puro ouro da comédia. O assunto se transformou em um debate em grupo. Ela exagerou? Foi só uma piada. Por que sair daquele jeito? A Ariana, coitada, tentou acalmar as coisas, mas seria a mesma coisa que tentar argumentar com um furacão. Então a tia do Randall, a que tem alergia a glúten e que faz da alergia a personalidade dela, escreveu algo tipo: algumas pessoas simplesmente não entendem as tradições da nossa família. Com licença? Humilhar publicamente sua nora agora é uma tradição? Foi aí que meu estômago embrulhou. Isso não era apenas sobre eu estar chateada. Eles viam a minha humilhação como parte da rotina deles, algo que eu deveria aceitar com um sorriso e uma salada de batata. Minha mãe me encaminhou uma mensagem da mãe de Randall. Talvez você possa fazer a gema entrar no eixo. Ela está chateando todo mundo, e isso não é bom para a família. A resposta da minha mãe: vou falar com ela, que é a forma dela de dizer, não quero me envolver, mas tá bom, vou ver. Minha mãe sempre evitou conflitos. Não cause ondas. Mantenha paz. Mas minha irmã, história totalmente diferente. Molen, a irmã, não a amiga, enlouqueceu no nosso grupo de família e me mandou um monte de TikTok sobre sogros tóxicos, e depois só me mandou a mensagem: vá para a guerra total. Eu quase ri. Foi o mais perto que cheguei de sorrir desde o chá de bebê. Eu disse para minha mãe que não estava pronta para falar com Randall. Ela disse que entendia, mas eu podia sentir aquele empurrãozinho silencioso de talvez você devesse resolver isso. Enquanto isso minha irmã só dizia: não ceda. Não desta vez. Então Randall tentou ligar. Eu deixei a chamada ir para a caixa postal. Ele me mandou uma mensagem: você está piorando as coisas. É só pedir desculpas para podermos seguir em frente. Eu realmente ri. Eu piorando as coisas? O cara que fez piada sobre se arrepender de ter filhos comigo na frente da família inteira? Eu digitei uma dúzia de respostas diferentes. Apaguei todas. Não conseguia descobrir como dizer o que eu queria sem parecer que estava me rebaixando ao nível deles. Eu não queria ser mesquinha. Eu só queria ser ouvida. Então Reagan foi ainda mais longe. Outro meme, uma mulher revirando os olhos. Legenda: lá veio o drama. Eu silenciei o grupo e fui dar uma caminhada. A vizinhança da Molen estava congelando, mas pelo menos eu conseguia pensar.
Liguei para minha amiga Molen, a amiga, não a irmã. Resmunguei por 10 minutos seguidos. Ela perguntou se eu queria ficar mais uma noite. Eu disse que sim. Quando voltei, tinha mais mensagens. Randall de novo, desta vez no meu privado. Eu não quis dizer aquilo. Você sabe como minha família é. Você é sensível demais. Se você voltar para casa, podemos conversar. Eu respondi. Você me envergonhou de propósito. Ele me deixou no vácuo. Aí veio a cereja do bolo. Reagan tirou um print da nossa conversa e postou no grupo da família com a legenda: "Uau, alguém está sem os remédios. Eu nem tomo remédios. Mas mesmo que tomasse, que diabos é isso?" A Ariana me mandou o print na mesma hora. Isso é demais. Me desculpa. Foi a primeira vez que recebi um pedido de desculpas. Eu fiquei furiosa. Mandei uma mensagem para Reagan: "Apague isso agora ou eu vou fazer questão de que todos ouçam o que você disse sobre sua mãe no Natal." Ela apagou. Eu não disse mais nada. Ela precisava saber que eu não estava mais brincando. Então a mãe de Randall ligou, deixou um recado dizendo: "Gemma, você precisa parar de causar drama. Não é assim que lidamos com as coisas nesta família." Eu nem terminei de ouvir. Eu estava farta. Então eu postei no grupo da família: "Eu não sou o palhaço de vocês. Não estou aqui para o entretenimento de vocês e não vou mais aguentar essas piadas. Se vocês quiserem conversar como adultos, estou aqui. Se não, me deixem em paz." Apertei enviar. 5 minutos de silêncio. Então a tia de Randall escreveu: "Estão vendo? É disso que estou falando, as pessoas de fora não entendem." Eu deixei pra lá. Não dá para discutir com alguém que acha que crueldade é uma tradição. Naquela noite Randall apareceu no apartamento da Molen. Nem sei como ele conseguiu o endereço. Provavelmente usou buscar iPhone. Culpa minha por ter deixado ligado. Molen abriu a porta com os braços cruzados. Randall tentou a tática do cachorrinho abandonado. "Podemos, por favor, só conversar?" "Não aqui", eu disse. "Você não pode me evitar para sempre." "Pode apostar que posso." Ele tentou entrar. Molen o bloqueou. "Você está piorando as coisas, Gemma. Você já fez isso. Você é minha esposa. Você tem que falar comigo. Não está à noite." Ele começou a elevar a voz e Molen disse que se ele não saísse, ela chamaria o síndico. Ele foi embora, batendo a porta atrás dele. Eu a agradeci. Ela disse: "Você não vai continuar casada com esse cara, né?" "Sei lá." Minha mãe ligou mais tarde, disse que eu deveria ir para casa para ter um pouco de espaço. Meu pai entrou na ligação por 2 segundos e disse: "Se ele aparecer aqui, eu cuido dele." Aquilo me confortou de uma forma estranha. No dia seguinte, a mãe de Randall tentou de novo puxar minha mãe para a briga, como se eu fosse uma adolescente que precisava de bronca. Desta vez minha mãe disse: "Jen é adulta. Ela vai decidir o que quer." Fiquei chocada e orgulhosa dela. Ainda sem nenhum pedido de desculpas de ninguém, apenas mais pressão para eu parar de fazer cena. Eu liguei para minha irmã naquela noite e desabafei. Ela disse: "Você sabe que eles nunca vão mudar, né? Você precisa decidir se quer viver com isso para sempre." "Eu não quero." "Então não viva." Ela estava certa. Não é tão fácil, mas ela estava certa. Eu arrumei uma mala e fui para a casa dos meus pais. Randall continuou me mandando mensagens: "Sinto sua falta. Você deve um pedido de desculpas à minha família." Eu ignorei. Fico me perguntando se ele age assim porque tem medo de não se encaixar. A mãe dele pega pesado com ele. Ele uma vez disse que ganhava pontos por me lidar, como se eu fosse uma situação a ser gerenciada. Comecei a ver tudo de forma diferente. O jeito que a família dele se fecha, o jeito que Randall precisa ser engraçado, mesmo que a piada seja eu. Eu esperava que ele amadurecesse. Agora não tenho tanta certeza. Não sei o que vem depois, mas tenho certeza de que não vou voltar a ser o saco de pancadas da família. Alguns dias depois de voltar para a casa dos meus pais, minha irmã começou a me enviar anúncios de apartamentos. A maioria era horrível. Pequeno demais, caro demais, com uma aparência duvidosa. Mas a intenção era clara. Ela estava me ajudando a planejar o depois. O depois de verdade. Enquanto isso, a família de Randall ainda estava na negação. Como um relógio, a mãe dele me mandou uma mensagem e me convidou para jantar. Um jantar em família no restaurante favorito deles, aquele com as cadeiras bambas e 2 palitos de pão salgado, para limpar o ar e superar esse drama lamentável. Ela escreveu: "Manipulação clássica, lugar público, pressão para eu me comportar, cercada pelos aliados deles." Eu mostrei para minha mãe. Ela disse: "Talvez seja uma chance de ter um encerramento." Meu pai apenas murmurou: "Faça o que quiser, mas não deixe que eles te convençam de nada." Eu debati por horas. Uma parte de mim queria nunca mais vê-los.
Mas a outra parte, a parte com raiva que ainda estava queimando, queria terminar isso nos meus termos. Mandei uma mensagem para minha irmã: quer vir a um jantar de família esquisito como minha suporte emocional? Ela respondeu com um emoji de caveira e um com certeza. Nós fomos de carro, a música alta, eu rolando meu aplicativo de notas e relendo todas as bobagens que eu tinha documentado. Eu quase apaguei. Eu quase desisti, mas Molen pegou meu telefone e disse: não deixe que eles te façam pensar que você é o problema. Chegamos ao restaurante. A recepcionista nos deu aquele olhar de vocês são daquela mesa. Todos já estavam lá. Randall, os pais dele, Reagan usando óculos escuros dentro do restaurante, é claro, 2 tias, um tio e até a Ariana, que parecia exausta. Randall se levantou como se fosse me abraçar. Eu apenas acenei com a cabeça e me sentei na ponta da mesa. Molen sentou ao meu lado, com os braços cruzados, irradiando uma energia de mexa com ela e você morre. A energia na mesa estava estranha. Como se todos estivessem fingindo que era um jantar de família normal, mas estavam apenas esperando que eu pedisse desculpas. Conversa fiada sobre o clima, o carro de alguém, um novo plano de celular. Ninguém mencionou o chá de bebê, mas o assunto pairava no ar. Finalmente a mãe de Randall pigarreou. Bem, eu acho que todos nós sabemos por que estamos aqui, ela disse. Eu gostaria de seguir em frente, mas não podemos fazer isso se as pessoas continuarem guardando rancor. Ela olhou de mim para Randall e de volta. Seria útil se todos pudessem se desculpar por sua parte nisso, para que todos nós possamos deixar isso para trás. Eu quase engasguei com a minha água. Randall se meteu com aquela inocência de olhos arregalados. Todos nós dissemos algumas coisas, mas acho que você exagerou, Gemma. Eu só quero que as coisas voltem ao normal. Reagan murmurou, algumas pessoas nem sabem o que é normal. Molen olhou para mim com uma sobrancelha levantada. Ela estava esperando. E eu também. Por um segundo, eu quase deixei para lá. Quase fiquei quieta. Quase fiz o que eu sempre fazia. Então eu peguei meu celular. Eu tenho uma lista, eu disse. Olhares confusos. Reagan revirou os olhos. A partir da primeira vez que eu conheci todos vocês, eu disse. Aqui estão algumas coisas que me foram ditas. Só para que a gente entenda o que é piada por aqui. Eu li da lista. O comentário da Reagan sobre a salada de macarrão. A mãe de Randall me dizendo que eu nunca me encaixaria a menos que eu começasse a me vestir como uma esposa de verdade. Os memes do grupo de mensagens. O comentário de Randall sobre a negatividade. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas li. Silêncio. Randall tentou me interromper. Ok, mas você sabe que a gente só está brincando, né? A gente não quer dizer isso de verdade. Você riu de mim, não comigo, eu disse. Você me usou como piada. Você não se importou se isso me machucou. Reagan disse. Ai meu Deus, a gente vai mesmo fazer isso? Sim, eu disse. A gente vai. Então eu me virei para Randall. Você quer falar sobre normal? Vamos falar sobre como no mês passado você me disse que não queria ter filhos porque tinha medo de que eu os virasse contra você. Como você disse que não está pronto para ter responsabilidades, mas está feliz em me usar como uma figura de enfeite na frente da sua família. Ele ficou pálido. Eu cansei de ser seu escudo, eu disse. Você quer continuar sendo o filho de ouro? Pode fazer isso sem mim. Randall se levantou. Por que você está dizendo isso aqui? Porque toda vez que eu tento falar com você em particular, você me ignora. Então agora você vai ter que lidar com isso aqui, assim como eu tive que lidar com suas piadas na frente de todo mundo. Reagan também se levantou. Você não pode agir como se fosse a vítima, Gemma. Então pare de agir como se eu fosse a vilã só porque não riu das suas piadas sem graça. Ela começou a vir em minha direção. Molen se levantou, bloqueando o caminho dela. Senta, Molen disse. A mãe de Randall esbravejou. Chega. Você está destruindo esta família. Não, eu disse, vocês estão. Ao se recusarem a ver o que está bem na frente de vocês. Vocês querem respeito, mas não dão nenhum. Se vocês esperam um pedido de desculpas por eu ter saído depois de ser humilhada, não vão ter. Eu peguei uma coisa na minha bolsa, tirei um envelope e o deslizei pela mesa em direção a Randall. Esses são os papéis do divórcio, eu disse. Eu só preciso da sua assinatura. Silêncio. Reagan engasgou como se fosse uma novela. A mãe de Randall gaguejou. Você não pode estar falando sério. Eu estou farta, eu disse. E não vou mudar de ideia. Randall se levantou, tentou segurar meu braço. Eu o afastei. Não me toque. Você está jogando tudo fora por causa de algumas piadas. Não. Estou indo embora porque você não me respeita e sua família também não. Reagan bateu a mão na mesa. Você só está com ciúmes porque não é uma de nós.
Graças a Deus, eu disse. Molen colocou a mão no meu ombro. Nós nos viramos para sair. Randall nos seguiu até o hall. Vamos conversar. Podemos consertar isso. Você não precisa fazer isso. Eu me virei. Você teve todas as chances de consertar. Você escolheu me humilhar. Agora é a sua vez. E eu saí. Eu pensei que o jantar seria o fim. A última pá de terra. Adeus. Mas nada na família de Randall termina em silêncio. Já se passaram alguns dias e toda vez que eu penso que a poeira finalmente baixou, alguém encontra uma nova maneira de agitar as coisas, como se fosse um hobby de família. Na manhã seguinte, acordei com uma dúzia de chamadas perdidas. Randall, a mãe dele, Reagan, é claro, e 3 números aleatórios que eu não reconheci. Meu pai já estava acordado, fazendo café daquele jeito que ele tem de bagunçar a cozinha. Eu me sentei e rolei as mensagens. O mesmo roteiro de sempre. Por favor, fale comigo. Você não precisava fazer isso. Vamos ser razoáveis. Eu silenciei meu telefone. Minha mãe perguntou se eu estava bem. Eu só disse cansada. Ela fez waffles. Eu planejava não fazer absolutamente nada naquele dia, mas a mãe de Randall mandou mensagem para minha mãe de novo. Basicamente disse que eu estava destruindo a família, palavras dela, e que Randall estava tão perdido sem mim. Ela perguntou se minha mãe poderia colocar juízo na minha cabeça. Minha mãe, que finalmente se cansou da novela, apenas disse a ela: Jen é adulta. Ela vai se resolver. No dia seguinte, mandei uma mensagem para Randall para avisar que eu ia lá com meu pai para pegar minhas coisas. Ele disse: eu vou estar fora. Eu respondi: que bom. Quando chegamos lá, nada estava empacotado. Minhas plantas estavam morrendo. Correspondência empilhada no balcão. Uma pizza fria e pela metade na mesinha de centro. Metáfora perfeita. Eu empacotei rápido. Meu pai carregou as caixas. Nós não conversamos muito, apenas trabalhamos. Quando terminamos, eu deixei a chave extra no balcão e bati a porta atrás de mim. Mais tarde naquela noite, Randall mandou uma mensagem. Você poderia pelo menos ter se despedido. Eu não respondi. Por alguns dias, ele ficou quieto. Eu pensei que talvez a ficha finalmente tivesse caído, mas não. Então veio a mensagem de texto do tamanho de um livro da mãe dele. 3 páginas dela explicando que eu nunca entendi o que é família, que casamento é sobre perdão, e que eu estava partindo Randall ao meio. Eu tirei um print e mandei para minha irmã. Ela respondeu: emoldure isso. Rótulo de aviso para futuros relacionamentos. Minha própria família estava saturada. Meu pai disse que eu poderia ficar o tempo que quisesse. Minha mãe só continuava me alimentando. Minha irmã continuava me mandando anúncios de apartamentos e memes de vingança. Alguns amigos em comum me procuraram. Um dos amigos de Randall me mandou uma mensagem. Você está falando sério sobre isso? Eu disse, sim. Ele respondeu, uau, não achei que você realmente faria isso. Eu não respondi. O que você diz para isso? Outra amiga disse que estava lá se eu quisesse conversar. Eu disse, obrigada, mas estou bem. As pessoas querem saber dos fofocas, mas não a verdade. Elas só querem saber de que lado ficar. A busca por apartamento foi uma porcaria, para ser honesta. Tudo era uma caixa de sapato com um aquecedor quebrado ou um loft chique que custava mais do que minha alma. Eu encontrei um que gostei, mas tinha uma espera de 2 semanas, então fiquei na casa dos meus pais um pouco mais. Minha mãe continuava tentando fazer jantares em família. Meu pai consertou um vazamento e disse, pelo menos você não é casada com o encanamento. 4 dias depois do jantar, Ariana me mandou uma mensagem. A Reagan está dizendo para as pessoas que você atacou ela no restaurante. Eu ri e respondi bem que ela queria. Ariana, eu respondi, diga a ela para crescer. Obrigada, eu respondi, você é a única pessoa normal. Então, exatamente uma semana depois do chá de bebê, eu estava pegando compras com minha mãe, rolando meu telefone no estacionamento. Um novo número. Mensagem de Randall, por favor, fale comigo. Eu estava apenas brincando. Eu nem fiquei brava. Eu apenas tirei um print, mandei para minha irmã e para Molen. Molen respondeu, ele ainda está nessa, é sério? Minha irmã respondeu, manda um emoji de palhaço para ele. Eu não fiz isso, mas respondi, eu também estava. Só estava fingindo ser sua esposa. Sem resposta. Bloqueei o número. Randall nunca apareceu na casa dos meus pais. Graças a Deus. Uma amiga em comum disse que ele estava morando na casa da mãe dele e que ela não estava exatamente feliz com isso. Aparentemente, até o tratamento de filho de ouro tem limites. Eu parei de me importar com o que acontecia com ele. Eu só queria meu próprio espaço, minha própria paz, meu próprio apartamento chato com muitas plantas e pouca disposição. Eu mesma entrei com os papéis do divórcio.
Paguei a taxa estúpida, recebi o e-mail de confirmação e contei para minha mãe. Ela me abraçou mais forte do que o normal. Minha irmã fez um bolo com glacê rosa. Parabéns pelo divórcio, escrito em letras grandes e com arabescos. Eu ri tanto que quase o deixei cair. Randall provavelmente sempre vai pensar que ele é a vítima. A mãe dele vai continuar dizendo para as pessoas que eu era difícil. Reagan vai continuar postando memes como se estivesse gerenciando uma página de memes para irmãos com problemas emocionais. Eu não me importo. Eu saí dessa. Eu me defendi. Não sou um palhaço. Não sou uma piada. Não sou um acessório em forma de esposa para a reputação de outra pessoa. Eu sou apenas Gemma, e finalmente, sou livre.